Jesus ensina a gente lá no livro de João, capítulo 15, versículo 12, que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Isso é um mandamento de Jesus, é um dos maiores mandamentos dele. E a gente precisa ter isso aí como uma lição de vida, né? Eu me lembro que eu era PM, eu trabalhava em São Paulo, no batalhão de trânsito, na Rua Azurita, e um certo dia nós tivemos uma situação ali. Eu era soldado, eu cheguei, estava trabalhando no serviço de dia, e eu fui até uma sala de reunião onde tinha um sargento, e aquele sargento me viu, aí ele falou do meu irmão, ele falou: "Ei, o Cabo Kleber, hein? O que ele está fazendo?" Eu acho que teve alguma confusão entre ele e um sargento, né? Algum entreverem. Eu só falei isso para ele, falei assim: "Olha, também o sargento, ele está indo na sala do capitão fazer a caveira do meu irmão, desse jeito não dá, né?" E fez um comentário, porque ele estava falando do meu irmão, algo que meu irmão tinha, acho que, ser cedido ou alguma coisa. Eu não lembro exatamente o que era, mas eu sei que esse sargento, ele foi na sala do capitão, e o capitão chamou meu irmão lá, e meu irmão saiu muito nervoso da sala do capitão, houve algumas ameaças, e porque eu falei aquela palavra, juntou esse sargento e o que estava perseguindo meu irmão, caguetou meu irmão lá para o chefe, e foi uma caguetagem que não era verdadeira. Tanto é que se fosse algo normal, que dentro do militarismo você tem ali tem questão da hierarquia, disciplina, mas o que estava se imputando a meu irmão era algo que não era a realidade. E por isso que meu irmão bateu de frente com o sargento foi lá informar ao capitão e fez a caveira dele. E ali começou uma grande perseguição. Aí eles começaram a me mudar de horário. Eu fazia faculdade, nessa época eu fazia faculdade de Direito, e eles começaram a me trocar de horário, colocar em tudo que era lugar. Um dia eu estava num lugar, outro dia estava em outro, e começou uma perseguição muito grande. Eu tinha uma motinha, uma CG 125 Cargo, eu tinha comprado ela de um colega que trabalhava com moto lá em São Paulo e comprava sempre de lote em leilão. E eu comprei essa moto dele, e quando eu fui fazer a documentação, ela estava com um dos números apagado. Então eu estava com um processo de fazer ali a documentação, de fazer a vistoria, né? E a perícia. E lá em São Paulo demora demais a perícia veicular. E estava demorando muito, e eu estava andando com a moto, eu precisava dela para ir e voltar do serviço. Eu tinha que ir para a faculdade também. Então era um meio de eu conseguir me locomover mais rápido. E com todas as taxas pagas, eu nunca andei com nada em débito. E ali esse sargento foi lá na base Vila Maria, olhou lá a moto e veio para cima de mim e já queria prender a moto. Eu falei: "Ó, primeiro lugar, sargento, eu sei que o senhor está aí no seu trabalho, agora o que o senhor está fazendo é perseguição, isso não é bom. A minha moto está estacionada ali e está sem licenciamento? Tá sem licenciamento, mas o culpado não sou eu, tá aqui a documentação, tá tudo pago, tá pago o licenciamento, tá pago o DPVAT, tá pago todas as coisas, né? E eu estou aguardando aqui a requisição do Detran, que ele me entregou para eu fazer ali a perícia, para remarcarem, tá tudo aí." E aí meteram eu no papel também. Eles me canetaram, ele me canetou e o outro sargento veio junto e canetou também. 2 sargentos me canetaram. Não pode uma coisa dessa. Eu não tenho agido com leviandade com ninguém. Eu tenho vivido a minha vida aqui proba, a minha vida direita, e eu não tenho feito absolutamente nada que desagrade os meus comandantes. E eu comecei a orar e a apresentar nas mãos de Deus. E eu entreguei mesmo, falei: "Senhor, esse rapaz, esses 2 sargentos são filhos das trevas. Eu não quero que o Senhor mate ninguém não, mas eu quero que o Senhor tome uma providência, porque do jeito que está não dá." E aí o que aconteceu? Eu estava
Indo trabalhar, 4h30 da tarde, eu peguei a moto e estava indo para uma outra base, tirar um serviço em outra base, porque começaram a me mudar de local de serviço. E quando eu passei na entrada do aeroporto, ali na rodovia Ayrton Senna, eu vi um monte de caco de coisa no chão, pedaços de viatura, né? E tinha acabado meia hora atrás, tinha tido um acidente ali. E quando eu cheguei na base, eu fiquei sabendo que havia uma escolta. Esse sargento estava fazendo a escolta do presidente Lula naquela época. E aí ele fechou a primeira e segunda faixa da rodovia Ayrton Senna. E ali uma viatura do 2º Batalhão de Choque, quando chegou bem em cima, boa noite, tudo bom? Quando chegou bem em cima do local lá, ele saiu para o acostamento. Quando saiu para o acostamento, deu de cara com a viatura, que era uma motocicleta também, da Rocan, o sargento estava, e a viatura pisou no freio e saiu capotando. E capotou, e passou em cima do sargento. E ele ficou entre a vida e a morte. Veio o helicóptero, socorreu ele, levou para o hospital da Polícia Militar lá em São Paulo. E ali ele ficou internado vários dias, muitos dias. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a orar por ele. Falei, Senhor, não pode, Senhor. Ele estava me perseguindo, mas eu não pedi para o Senhor matar, não. Dê vida para ele, que ele saia de lá. E passou um tempo, voltou a trabalhar, uns 6 meses depois. Eu estava trabalhando na base de novo, já estava mais tranquilo para mim, porque o perseguidor já tinha sido enquadrado pelo Senhor, né? E aí eu estava já perto de sair da polícia. Eu cheguei para ele, procurei ele estava passando. Porque quando esse sargento chegou na unidade, eu fui o primeiro policial a receber ele. E aí eu vi ele passando, eu falei, sargento, fulano. Aí ele, pois não, soldado. Eu preciso falar com o senhor, não é de soldado para sargento, é de Claudemir para Ferreira. E eu falei ali para ele, falei assim, o senhor lembra quando o senhor chegou aqui, nessa unidade? O senhor lembra que a gente recebeu? Que a gente recebeu muito bem, que a gente deu todo o apoio aqui? Pois é, essa pessoa continua no mesmo lugar. E eu sei que alguma coisa aconteceu que desagradou o senhor.